Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo, a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste dia 13 de novembro de 2025, quinta-feira, com muitas informações importantes. Tem um jogador que vinha sendo titular que voltou a trabalhar no CT Parque Gigante, pode ser um reforço para as próximas partidas. Contrato assinado no CT Parque Gigante nas últimas horas. A gente vai falar também sobre isso, sobre as renovações que devem acontecer depois do término do Campeonato Brasileiro, mas o Inter aguarda uma situação bem importante, e os 8 jogadores do River Plate que estão de saída do clube argentino e podem interessar ao Inter para a próxima temporada. A gente vai falar sobre tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, tá? Então joga com responsabilidade. Casa de apostas é coisa séria. Não é para tentar ganhar vida, fazer uma renda extra, não. É para brincar, para se divertir. São muitos jogos das eliminatórias europeias e sul-americanas neste meio de semana. Final de semana tem a seleção brasileira em campo. Tem um jogo que interessa ao Inter no Brasileirão atrasado do primeiro turno, que é Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, Flamengo e Sport. Então já te prepara, dá uma olhada nas odds e faz a tua fezinha, e tem outros esportes para tu palpitar lá na KTO, tá? E quero falar também da Mais Ágil Assessoria. Início de mês de novembro, tudo que já entrou de grana, tu já pagou tuas contas, tá chegando festas de final de ano, Natal, Ano Novo, precisa pagar também outras contas, chama o pessoal da Mais Ágil, principalmente se tu tem carteira assinada. Se tu é CLT, tem empréstimo facilitado com a turma da Mais Ágil, o empréstimo mais rápido e fácil. Chama o pessoal no WhatsApp que está aparecendo aqui na tela ou no link. Se tu não quer digitar manualmente, o link do WhatsApp da Mais Ágil tá aqui também no primeiro comentário fixado, tá? Gente, vamos lá. O Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, atividade ainda em preparação para o jogo da semana que vem somente. Quinta-feira que vem contra a equipe do Ceará lá na Arena Castelão, em Fortaleza, jogo muito importante pela briga do Inter contra a zona de rebaixamento. O Inter vai aguardar o jogo de sábado, que é o jogo do Santos, que também interessa. O Inter torcendo para o Santos não vencer, né? Torcendo para o Palmeiras e secando o Santos nesse jogo do final de semana. Mas na quinta-feira que vem tem que fazer a sua parte lá no Castelão, em Fortaleza, por mais difícil que seja. O Ceará praticamente garantiu a sua permanência vencendo o Corinthians fora de casa na última rodada, mas esse jogo é importante e tem uma boa notícia. O Inter está recebendo um reforço para esse jogo. O Inter que treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante, a atividade não foi aberta para a imprensa, tá? Muitos trabalhos acontecendo. Já falamos no vídeo de ontem que final de semana não terá folga para o grupo de jogadores, mesmo com a data FIFA rolando. O Inter vai treinar até quarta-feira a sua viagem para Fortaleza para o jogo de quinta contra o Ceará, mas tem uma boa novidade, que é o Bryan Aguirre voltando a trabalhar com bola, tá? O Bryan Aguirre, ele não joga com a camisa do Inter desde o jogo contra o Sport, aquele 2-0 no estádio Beira-Rio no dia 19 de outubro. Vai finalizar um mês na semana que vem, 29ª rodada do Brasileirão no Beira-Rio, aquela vitória, então, contra o Lanterna do Brasileirão. O Bryan Aguirre, ele teve um problema no pé, né? Ele teve uma fascite plantar, praticamente, né? Uma lesão, o Inter divulgou como uma lesão na fáscia plantar. Uma fascite plantar é uma lesão basicamente ali na sola do pé, traz dificuldade para correr, enfim, mas a grande novidade é que hoje ele trabalhou com bola, separado do restante do grupo ainda, mas ele vai seguir trabalhando com bola e aí no início da próxima semana já deve trabalhar com os demais jogadores e será relacionado para o jogo no Castelão na quinta-feira que vem, mas não deve começar no time titular porque o Bruno Gomes vem jogando e vem jogando bem, como era de se esperar na lateral direita do Internacional, tá? Deixa eu falar aqui sobre a situação de 2 jogadores que devem renovar os seus contratos com o Inter, tá? E eu tô falando de 2 lideranças do elenco. O zagueiro Gabriel Mercado, de 38 anos, argentino, tem contrato até dezembro, tá? A gente lembra que ele renovou muito por uma questão trabalhista, porque ele teve uma lesão no joelho no ano passado. O Inter iria avaliar no final da temporada passada se valia a pena renovar com o Mercado. E ele renovou até o final desse ano, por conta dessa lesão, voltou a jogar ali pelo mês de junho e julho, antes da parada do Mundial,
e depois da parada do Mundial voltou a ser titular, jogando muito bem mais uma vez o Gabriel Mercado, e o Inter deve renovar o seu contrato para a próxima temporada, tá? O Mercado deve renovar até dezembro do ano que vem, lembrando que o contrato, como eu disse, termina agora no dia 31 de dezembro desse ano de 2026, o Mercado vai renovar até 2027 para jogar a próxima temporada, 38 anos, vai fazer 39, aí sim, o Inter já começando a pensar também no ano que vem em trazer mais zagueiros, até porque agora deve ter a saída do Vitão na virada do ano, já vai pensando nisso agora, mas também ter o mercado jogando bem, 38 anos, mas ainda assim saudável, é muito importante para o próximo ano do Inter. O outro jogador que deve renovar o seu contrato com o Colorado é o Alan Patrick, tá? O Inter tem uma negociação muito bem encaminhada. Vi que o Leonardo Mol, da Rádio Bandeirantes, até trouxe alguns detalhes hoje e bate com aquela informação que a gente trouxe no meio do ano de que o Alan Patrick ele tinha uma renovação encaminhada, tinha algumas procuras dos Estados Unidos, mas ainda assim a ideia dele era renovar com o Internacional. O Inter aguardou, porque teve lá a Copa do Brasil, Libertadores, o Inter acabou eliminado, criou uma situação muito ruim dentro do Brasileirão, o Inter vai aguardar o término do campeonato. Se acontecer uma tragédia, o que a gente espera que não aconteça com o Inter, porventura o Inter acabar rebaixado, tá? Eu repito, acredito que isso não vai acontecer e também torcendo para que isso não aconteça. Mas se porventura isso acontecer, pode ser, pelo que eu ouvi, que tenha uma mudança de perspectiva. Não que o Inter não queira ficar com o Alan Patrick, mas, por exemplo, se cair, a condição financeira que já é muito difícil vai ficar pior ainda. Aí tu vai ter que se reorganizar. Então, assim, tá tudo acertado. Ele deve renovar por mais um ano. O contrato dele é até o final do ano que vem, 2026. Ele deve renovar até 27, tá? Renovar um ano, então, de contrato, mas ele já tinha contrato para o ano que vem, né? Renovar mais um ano, ganhar uma valorização, aquela coisa toda que a gente sabe bem. Se acontecer algo, vai ter que ser repensado, porque vai ter que ver. Tá, o Alan Patrick vai topar, por exemplo, reduzir o salário se o Inter cair? Eu acredito que sim, mas tem que ser conversado. Mas as duas renovações, elas devem acontecer na virada do ano. Agora, principalmente após o término do Brasileirão, mas tem que aguardar terminar o campeonato, até porque o Inter está discutindo poucas coisas em relação a contratos, chegadas, saídas agora, porque o foco é total nessas últimas 5 rodadas do Brasileirão, tá? Mas teve uma renovação que aconteceu, mas aí era uma renovação imprescindível, que é do garoto Cauã Jesus, goleiro do Internacional, que foi contratado, para quem não lembra, depois do Inter jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 23, o Inter enfrenta o SCA Brasil, praticamente um time de empresários aí do futebol brasileiro, que revela alguns garotos, estava jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e o Cauã Jesus foi muito bem numa disputa de pênaltis contra o Inter foi procurar mais detalhes sobre esse jogador, gostou, trouxe ele para cá primeiro para a base, subiu para o profissional, é um goleiro que pode ganhar espaço dependendo do que vai acontecer ano que vem. O Antony já teve procuras da Itália, o Ivan não sabe se vai renovar, mas nesse momento tá bem. Será que o Rocher vai ficar para o ano que vem? São muitas lesões. Então, tudo isso que é avaliado favoreceu o garoto Cauã Jesus, que está indo muito bem. Ele tem alguns relatos bem interessantes de quem trabalha com ele no dia a dia, e é um jogador que renovou o seu contrato com o Inter, que até o início desse mês de dezembro, tá? O contrato foi estendido até o final de 2027 e o Cauã Jesus fica no Internacional. Deixa eu falar aqui sobre uma debandada que vai acontecer lá na Argentina e que pode interessar o Inter pro ano que vem, tá? Porque para quem não tá acompanhando, o River Plate está muito mal lá na Argentina, mesmo com o Gallardo, que até renovou o contrato recentemente, mas o trabalho não é bom e o River Plate deve fazer uma debandada no seu elenco pro ano que vem. 8 jogadores devem ser negociados pelo clube argentino, que ainda nem garantiu vaga para a Libertadores da próxima temporada, tá? Eu tô falando aqui de jogadores que a gente até conhece, tá? Alguns que já até em outros momentos se interessaram o Internacional. Vamos lá, começando a nossa lista pelo Facundo Colídio, atacante, 25 anos, esteve naquele jogo, a eliminação do River contra o Inter nos pênaltis, nas oitavas da Libertadores de 2023, passou pela Inter de Milão, hoje está com 25 anos, um jovem muito promissor do futebol argentino, mas que já não tem mais tanto espaço no River Plate e deve deixar o River na próxima temporada. O outro nome é um jogador que quase jogou no Inter, Nacho Fernandes, meia de 35 anos, que jogou muita bola no River Plate, foi parar no Atlético Mineiro, esteve até negociando com o Inter na gestão Barcelos, no início da gestão do presidente Alessandro Barcelos, quase jogou no Inter, acabou indo para o Galo, foi feliz por lá, foi muito campeão em 2021 e 2022 e voltou para o River Plate, está com 35 anos o Nacho, e é também um nome
que pode ser uma possibilidade para o Inter. O outro é o Casco, aquele lateral, já jogou como zagueiro, 37 anos. Esse jogador eu confesso que eu já não acho mais tão interessante. Tem o Enzo Pérez, 2 Copas na bagagem pela seleção argentina, tá no River desde 2017, jogou no Valência também da Espanha, só que tá com 39 anos o Enzo Pérez, tá? Eu acho que teria, caso o Inter demonstrasse interesse, que analisar toda a situação física dele, já pela muita idade, mas se tiver bem fisicamente, não vejo por que não. Pity Martinez, já foi muito sonho de consumo do torcedor do Inter, herói do título da Libertadores de 18 lá no River Plate, na final contra o Boca, na semifinal eliminando o Grêmio, fazendo gols e dando assistência para o gol do Borré também na Arena. Passou depois pelo Al Nassr e pelo Atlanta United dos Estados Unidos, teve uma lesão grave de joelho, passou por cirurgia, está com 32 anos. Acho que assim como o Enzo Pérez teria que analisar a condição física dele. O outro é o Miguel Borja, que já jogou aqui em Porto Alegre, jogou no Grêmio, foi rebaixado com o Grêmio em 2021, um atacante colombiano, foi muito feliz e campeão no Palmeiras, tá? Na temporada passada foi muito bem no River, tá? 31 gols, e também deve sair do clube argentino. O outro é o Paulo Dias, esse zagueiro eu não acho tão interessante, zagueiro de seleção chilena, 31 anos, mas eu não acho nada demais o Paulo Dias, tá? E outro zagueiro, esse eu acho interessante, 26 anos, o Federico Gattoni, tá? Jogador que estava bem lá no River, agora já não é mais tão titular assim, vem sendo um pouco contestado. Acho que seria outro jogador interessante para o Inter ficar de olho, porque esses 8 atletas devem deixar o River agora na virada do ano de 2025 para 2026. O River ainda nem garantiu, como eu disse, vaga na próxima Libertadores. O Marcelo Gallardo, mesmo que tenha renovado, está muito contestado por lá. Eu acho que seria legal o Inter ficar de olho em alguns desses nomes. Qual deles serviria para o Inter? Deixa tua opinião nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.